Podcast com Rodrigo Carpati. Olá, está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Seja muito bem-vindo. Esse vídeo e outros vai ao ar pelo meu canal do YouTube, Rodrigo Carpati. Não deixe de seguir, compartilhar. E se você quiser escutar no caminho de casa, do trabalho, da assembleia, você também pode encontrar esse programa em qualquer plataforma streaming. E hoje tenho dois convidados ilustres, a Luísa Oliva e Rafael Oliva. Vocês, síndicos, o nosso público é síndico, talvez tenham reconhecido a Luísa, que trabalhou muitos anos numa grande revista, a Direcional, da querida Sônia. Trabalha ainda, né? Trabalhou no começo e voltou a trabalhar. Isso, como repórter agora, colaboradora. Legal, revista com excelente conteúdo. E a gente estava conversando nos bastidores, eu lembro da Direcional, sei lá, te passei coisa de 20... Mais de 20 anos, mais de 20 anos. Eu fui uma das primeiras jornalistas lá a ficar fixa há muitos anos como editora, aí fui ganhando experiência na área de condomínios. Luísa, eu lembro de eu esperando, você tinha a Direcional, você tinha o Jornal do Síndico, Sim. E você tinha uma revista que chamava Infra. Mas a Infra acho que ainda tem. Não sei, acho que não, eu não sei. Mas assim, eu tô falando, naquela época você não tinha outra comunicação. Você não tinha YouTube, internet você não tinha. Então assim, a comunicação, você esperava, eu lembro de esperar receber a Direcional e lembro de ligar nem pra Sônia, pra Miriam, falar assim, me inclui no mailing, porque no começo eu não recebia, daí eu nunca vou esquecer, não, era paga, né? Não era de graça, eu acho. Posso estar... Alguma delas, eu acho que era pago. Daí você não podia se inscrever. Ou você era síndico, recebia, ou você tinha que comprar ali sim, o fazer exemplar. uma assinatura. Fazer uma assinatura. E era disso que se viviam as editoras. Sim. Isso mudou. E era uma época que muitos condomínios, ou alguns, os maiores, tinham revistas próprias também. Revistas que você internas. Também produziu, né? Como é que foi produzir revistas próprias? Durante... quase 10 anos, aí revista para 2 grandes condomínios de São Paulo. Primeiro o Világio Panambi, que tem 950 apartamentos. A gente fazia uma revista interna durante mensal, né? E a nossa editora, né? No caso a minha editora, fazia a produção, vendia anúncios, enfim, fazia as matérias. Mas por quê? Porque o meio digital ainda não era tão usual, né? E o Portal do Morumbi também a gente fez por um bom tempo. 2 grandes condomínios, ícones aí da cidade. Muito legal. Aí você acaba se envolvendo muito com a história, com a vida condominial, porque tem que acompanhar tudo que acontece no condomínio para retratar na revista. Muito bacana. Que legal. E você, Rafael? O que você faz? Eu sou designer de móveis. No caso, tem uma loja de móveis. Móveis? Isso. Legal. Conta um pouco como é ser designer de móveis e vamos linkar isso os condomínios. Na verdade, eu acho que começou porque meu avô, né, o pai da minha mãe é marceneiro também, então fazia essa parte de mobiliário e aí a vida inteira cresci nesse meio e aí fiz faculdade de desenho industrial e parti para essa parte de mobiliário, assim, depois de um tempo trabalhando em outras empresas, desenhando para outras empresas, eu abri minha própria empresa e hoje em dia eu desenho, passo a produção para terceiros e vendo, então eu faço praticamente a cadeia inteira, assim, né. A gente tem algum vídeo, acho que numa feira que você participou, da onde foi? Isso, 2023 e 2024 eu participei da Feira de Milão, né, expondo meus móveis na Feira de Milão, que é a feira mais importante de móvel do mundo, né. A gente está vendo aí ao fundo essas imagens, essa imagem é da Feira de Milão. Só chegar até Milão já é maravilhoso, né? Ainda mais participar de uma feira de design deve ser Sim, com certeza. O máximo, né? O curador... O que me escolheu a primeira vez, né, o Bruno Simões, foi muito legal porque te coloca realmente como os melhores ali do Brasil, né, podendo representar o seu país, assim, basicamente, e perceber que o Brasil é fantástico nessa parte, assim, de design, de arte, a gente não deixa a desejar em nenhum ponto, na verdade. E o que você levou para a feira? O que você escolheu? Ano passado eu levei uma mesa de jantar, que depois foi até escolhida por uma galeria lá de Milão e vendida para um casal num apartamento em Veneza.
Esse ano foi uma poltrona feita em colaboração com uma empresa chamada J. Marcon, uma fábrica imensa lá do Sul, e uma banqueta também. Então, esse ano foram 2 produtos, em dois locais diferentes. E é muito legal ver que em Milão você tem diversos eventos rolando ao mesmo tempo ali, com públicos completamente diferentes e tal, é bem legal. E você já produziu mobiliário para condomínios? Então, por acaso, assim, já vendo muito para decorado também. Para unidade decorada. Unidade, exato. né? Condomínio também, e agora a gente está com um projeto bem grande para um condomínio em Brasília, de alto padrão também, porque a parte é uma cobertura que é a parte comum do prédio, é na cobertura, exato. Tá. E é um negócio, assim, muito grande. Hoje em dia parece que as partes comuns estão aumentando, né? Dos apartamentos. Exato. Então, sim, eu vendo para o Brasil inteiro, assim, e a parte de condomínio eu conheço muito porque minha mãe foi síndica durante 13 anos. 14 anos, então eu sei bem. Do prédio que vocês moram. Exato. Que eu moro exato. até hoje, Como foi ser síndica, Luísa? Foi uma experiência enriquecedora, digamos. Sempre, né? Sempre. Não, é fantástico. Eu adoro, gosto muito. É quase uma novela. Né? Quando eu queria ser síndica, começou por causa do meu trabalho na Direcional Condomínios. Porque eu comecei a entender sobre condomínios, mas como jornalista, porque eu entrevistava os melhores síndicos, as melhores administradoras. Eu falava, opa, tem alguma coisa errada aqui na minha casa, porque meu prédio está tudo errado. É grande o prédio? Quantas unidades? São 2 torres, com 68 apartamentos. É relativamente grande. Um prédio de esquina, com muita área de lazer, quadra de tênis, piscina, um salão de festa que pega os dois blocos embaixo, é muito bonito. E quando eu assumi, o prédio tinha 7 anos. E ele estava muito deteriorado, muito detonado, porque a construtora faliu logo depois que entregou as chaves e não prestou a garantia obrigatória por lei. Então, o síndico da época também ficou meio anterior ao meu, ficou engessado porque não teve garantia, a quadra de tênis era da... Não sei se eu não vou falar a marca aqui, mas era uma quadra de tênis emborrachada, que era um must na época, assim, era um sucesso. Ela trincou inteira, e não teve... foi jogada no lixo, né? Virou um cimentado, enfim. Então foi muito... Quando eu assumi, foi muito... Houveram algumas coisas meio traumáticas, porque tinha muito trabalho a ser feito, né? Mas eu fiquei 14 anos e aprendi bastante. E falando em decoração, teve um fato... Logo no começo, os halls sociais eram muito entregues pela construtora, algumas coisas que o antigo síndico pôs, enfim. Mas estava muito defasado, tinha peças de gosto muito duvidoso, enfim. Gostei do peças de gosto. Sua mãe é muito fina, né? O eufemismo foi bom, né? Exato. Tinha uns tecidos com estampa de vaquinha, assim. Que o prédio tem uma arquitetura... Bem apropriado para um prédio residencial. Tem uma arquitetura, não é clássica, ela é meio mediterrâneo, o prédio todo branco, sabe? Com os vidros meio azulados, tinha que ser uma coisa meio clean. E essa época ainda eram pessoas mais jovens que moravam lá, né? Que tinham tinha acabado muito de mudar casal com e tal. crianças pequenas, ele devia ter uns 5 anos na época. E aí nós reformamos os 2 halls, o salão de festas... E tem muita coisa que dá para fazer, lógico, é caro, mas assim, eu acho que os prédios às vezes deixam muito em último plano a decoração do hall, do salão de festa. Não, nós não vamos gastar. Não, porque todo mundo quebra. Não é porque a construtora entregou há 30 anos que você tem que ter o hall e o salão de festa do mesmo jeito. Mas eu acho que, eu lembro, vagamente, mas eu lembro como era o hall e principalmente o salão de festas. E a impressão que dá era um prédio completamente largado, assim, que ninguém usava o salão de festa, ninguém usava o hall, porque você não queria estar naquele ambiente. E depois que minha mãe mudou as coisas, mudou completamente o uso. Mudou o jogo ali. Porque é isso, você tem um hall ali que ninguém usa, então por mais que, comprei barato e jogou dinheiro no lixo, porque ninguém quer estar naquele lugar, ninguém usa, a iluminação é horrível, o projeto arquitetônico é péssimo, assim. Então, depois que mudou, e assim, minha mãe não comprou os móveis mais caros que tinham nada, mas deu uma vida sensacional para aquele ambiente, porque você é um hall ajudou? grande. Você deu pitaco lá? Não, eu tinha Ele era criança. 6 anos, mas eu lembro muito bem disso, porque faz uma diferença que a gente às vezes não percebe mesmo. Uma coisa fundamental que a gente tem que falar é contratar arquitetos. Sabe, nunca o síndico pode fazer a decoração do gosto dele ou fazer uma comissão de mulheres que é muito usual. Não, vamos fazer, nós fizemos uma comissão no prédio, mas você tem que estar embasado com o projeto. Mas o projeto é caro, realmente o projeto é caro.
Mas você não vai encomendar 3 projetos para escolher um. Não, você conversa com os arquitetos, as arquitetas. E é mais caro não fazer e jogar dinheiro no lixo. Eu demorei para perceber isso, sabia, Luísa? Rafael? E depois todas as vezes que eu preciso reformar uma área comum, eu sempre envolvo um arquiteto, porque esses toques são essenciais, esses detalhes na decoração, na arquitetura é essencial. Detalhes. E já entrando nesse tema, qual é esse benefício, o grande benefício de investir num design para áreas de convivência? Uma coisa que eu percebo até é que condomínios mais de alto padrão que investem nisso, por exemplo, esse que eu estou fazendo agora em Brasília, é um baita escritório de arquitetura que está fazendo essas áreas comuns. E isso valoriza muito os imóveis, o condomínio, né, tudo que pode, além de fazer as pessoas quererem utilizar aquilo lá, né? Quando que você já não visitou um prédio que às vezes o apartamento é legal, mas o condomínio parece que está largado, ele parece que está destruído. Então, o aluguel, se você quer cobrar, você não vai conseguir cobrar tanto. O próprio condomínio, você vai cobrar um condomínio X, a pessoa vai falar, pô, meu condomínio está destruído, por que eu vou pagar isso? Então, tudo leva a ficar cada vez pior, entendeu? Então, eu acho que as pessoas que têm um condomínio, né, mais caro percebem que precisa fazer isso para manter o valor, né? Porque não é só o seu apartamento que importa, é uma coisa comum ali, né? O bem comum. É engraçado porque a arquitetura e o design, ele pode parecer supérfluo. Sim. Porque ele não... em tese, você está gastando e não está tendo. Porque você pode comprar um móvel sem o arquiteto. A pessoa... Sim. É difícil a comunidade visualizar esse benefício que... Assim, eu sou suspeito para falar, porque eu já virei um fã de arquitetura e design há muito tempo e já trabalhei em condomínios onde indiquei e fez a diferença. E não apenas na parte de mobiliário, na parte estrutural, porque às vezes você pega aquele prédio antigo. Primeiro, um exemplo ali num prédio, uma construtora maravilhosa, era um Adolfo Lindenberg, e as pessoas usam esse nome ainda para vender a unidade. Sim. Mas daí... ao longo dos anos, um prédio construído na década de 70, ele sofre a interferência da gestão. Então, sim, o portão quebrou, foi substituído, aquela pedra utilizada há 40 anos, há 50 anos atrás, ela já está desgastada, não importa que foi um arquiteto renomado há 50 anos atrás. Então, ele precisa ser refeito. Manutenção. Daí, o síndico da época vai lá e fala assim, não... Olha aquela pedra ardósia, vou pôr ardósia aqui. Daí ele coloca, pagou barato e ficou... Ele descaracterizou, mas a questão não é nem só essa. Ele deixou aquilo ali feio, perigoso, porque às vezes o piso é inadequado, é um piso que não é para área externa, escorregadio. Só que às vezes ele contrata o arquiteto, ele consegue ter ou um designer mais barato, um preço, porque não é só o preço, e é algo que orne e que valoriza, como você falou, a unidade imobiliária. E também eu acho que muitas vezes a pessoa não entende que o próprio designer e o arquiteto, a gente trabalha dentro do seu budget, entendeu? Então o arquiteto, ele vai conseguir o móvel do preço que você precisa, mas o melhor que consegue. Você não consegue ver se aquele móvel é bom ou não, vai durar tanto ou não, às vezes o arquiteto e o designer tem mais essa noção. Então a gente conversa muito nisso, a gente percebe às vezes o cara vai montar um restaurante, eu faço muito corporativo, né, empresas grandes e tal, e o cara ele compra um móvel mais caro exatamente porque ele sabe da durabilidade, ele sabe que vai ter um pós-venda, ele sabe que vai ter... que tá tudo pensado ali. E o arquiteto, às vezes, por exemplo, eu lembro do nosso hall, por exemplo, que é o próprio design de iluminação, né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. Era horrível. Então, por mais que o imobiliário seja bom, ninguém vai querer ficar naquele lugar com a luz fria e horrorosa. Então, esse tipo de detalhe que o arquiteto vai saber fazer, que às vezes não gasta, não muda nada, você vai ter que gastar da mesma forma ali, que vai fazer toda a diferença. Então, não é o valor, é realmente da forma que você emprega ele. Ele vai saber aonde colocar esse dinheiro para o seu dinheiro valorizar, na verdade. Os nossos... Tem um detalhe interessante, são duas torres, 2 halls iguais. Então, é um condomínio onde você gasta mais, porque tudo é em dobro, né? Mas foi feito um projeto bem legal, usando o drywall, porque cada hall são muito grandes, são grandes, e cada hall tinha 3 portas... Não... acho que 6 portas de alumínio, de esquadria de alumínio. Então, a entrada do salão de festa, a entrada da sala de jogos, a entrada para a entrada do elevador de serviço, 2 portas de entrada. Aí foi feito um trabalho com drywall para esconder algumas das esquadrias. Foi feita uma porta de correr para acesso ao salão de festa. E deu uma... Sabe, foi feito um trabalho lá com iluminação e tal, ficou legal. E até hoje ninguém mexeu, mesmo com o tempo ainda... faz mais de 20 anos tá lá, assim, eu acho que
Não há necessidade. Sim. O ideal seria agora, já está numa fase de trocar o mobiliário, Não, mas com certeza. Mas essa né? é uma questão também, a questão de você manter aquilo por mais tempo. Sim. Se você coloca um móvel que vai sair de moda muito rapidamente, você vai ter que gastar de novo. Ou que vai quebrar mais rápido, você vai ter que gastar de novo. Mas não dá para o condomínio ficar investindo, não é que a cada 5 anos vai trocar todos os móveis. Não, Exato. não é isso, mas tem que dar uma... Mas tem uma questão também que aconteceu com a moda, que eu acho que acontece com a arquitetura. Que é a questão, antigamente para comprar uma boa roupa você tinha que ir numa loja caríssima. Hoje, as lojas mais genéricas, né? Sim. Você entra numa loja, você entra na Zara, você encontra a mesma roupa que na loja XPTO que você quer comprar por um décimo do preço. Você vai na H&M nos Estados Unidos, você vê, às vezes o material é o mesmo, só que em vez de pagar 1.000, você vai pagar 100 e você tá legal. E eu vejo, assim, eu não entendo nada de arquitetura, eu gosto de apreciar, mas eu vejo que aquelas lojas maravilhosas, lógico que tem peças, que tem Especiais, situações, né? lógico, se você vai entrar na Breton e vai entrar na Tokstok, é outra coisa, mas é outra durabilidade, mas aquele sofá da Breton, ele, às vezes lá na Tokstok, ele é meio parecido, e pro leigo, pro designer, assim, me dá a impressão que você tem ali uma coisa que orna. Exatamente. Mas talvez a durabilidade seja outra, logicamente. Lógico, mas eu acho que hoje em dia você tem uma gama muito maior, né? Antigamente eu acho que você tinha só o muito barato e o muito caro, né? Hoje em dia você tem para todos os valores ali e assim, tem coisas que a gente sabe de lojas super caras que compram da mesma fábrica da barata e vende a mesma coisa, só que vende muito mais caro. Então o profissional ele vai saber distinguir isso, falar, pô, mas eu consigo exatamente a mesma coisa, só mais barato. Ou tipo, não, eu preciso de uma peça mais legal pra cá, pra chamar mais atenção. Ou eu preciso de uma peça com uma manutenção fácil, né? Se der algum problema e tal, dá pra trocar. Então, até outro dia eu tava vendendo pra um restaurante e eu falei, olha, essa cadeira aqui acho que é melhor. É um pouco mais confortável, um pouco mais larga e tal. Pra restaurante é melhor. O cara não ia saber, às vezes, entendeu? Mas a gente direciona e o preço às vezes é o mesmo, mas ele vai ter um resultado muito melhor. Eu lembro a primeira vez que eu fiz que eu contratei, que eu tive condições de contratar um arquiteto no escritório, e eu fiz só a recepção. Eu fiquei preocupado, falei, cara, ele vai gastar demais. Ele falou assim, olha, essa peça eu vou comprar numa loja cara, mas o resto eu vou comprar numa loja barata. E cara, eu falei, não, mas essa aqui é muito barata. Ele falou assim, vai passar desapercebido. E aquelas mesinhas daquela época ainda existem no escritório, eram simples, e aquele sofá caríssimo, lógico que o tempo passou, já foi embora, mas assim, ornou que você não tinha ideia e ele soube onde comprar. E normalmente o leigo, o síndico, a gente vai numa mesma loja, né? A gente vai na mesma loja e compra tudo. A pessoa não quer ter o trabalho de comprar a poltrona aqui, a mesa ali, o tapete ali, a gente compra tudo no mesmo lugar. Porque a gente, quando eu vendo para arquiteto, a maior parte do meu público, o próprio arquiteto que lida comigo, ele sabe escolher o acabamento, ele sabe falar, pô, não dá pra fazer o assento de madeira, não dá pra fazer tal coisa que precisa ser mais resistente e tal. Ele sabe talvez qual tecido, perguntar se dá pra limpar, não sei, ele sabe isso. Agora o leigo, ele às vezes, se ele não tem instrução, ele pode comprar pelo mesmo valor um tecido que não vai durar nada e o outro que vai durar mais. Ele não vai pela beleza, né? Não pela beleza pra ele. Eu vi um caso, por exemplo, que a pessoa gastou, sei lá, 80 mil reais, acho, num sofá, só que comprou de algodão. E aí era uma janela pra tudo que é lado, o algodão desbotou. Então a pessoa ou não falou, ou a loja não explicou e tudo, e é uma decisão que às vezes não vai mudar o valor e, sabe, você pegou um negócio de natural. Jogou dinheiro fora. Exato, que não tem o que fazer, entendeu? E eu lembro quando a gente reformou as áreas comuns lá do apartamento, eu anunciei entre os moradores que a gente ia vender algumas peças. De repente alguém podia estar interessado em comprar. Lá tinha muito móvel de ferro, aquelas cadeiras de ferro pesadonas, e algumas coisas a gente vendeu. E, sim, pouca coisa, mas você vende, arrecada um dinheirinho, enfim. Sim. E outra coisa, voltando para o tema dos arquitetos, eu acho que é legal quando o condomínio tem churrasqueira, salão de festa, é tanta área que precisa de mobiliário, piscina, e cada área tem a sua especificidade, né, a sua necessidade. Churrasqueira tem que ser um negócio mais fácil de limpar, de lavar. E outra coisa, Luísa, o que o Rafael falou é fantástico, porque às vezes você está num lugar, na área comum, e é inóspito, né? E às vezes é uma iluminação, ou é uma decoração. Você fala que não vou fazer um churrasco aqui. Né? Eu não vou sentar aqui. E você tem condomínios, às vezes não é nem questão de condomínios de luxo, que você vê aquelas áreas comuns e você vê o pessoal usando e o leigo não consegue diferenciar que aquilo é a mão. Não, mas nem questão de mobiliário. Eu lembro muito bem da piscina do nosso prédio que ninguém usava. Não tinha aquecedor, completamente destruída, ninguém ia.
Aí, depois de uns anos, acho que você era síndica, você colocou aquecedor, Sim, limpou. sim, E sim. bomba. Hoje em dia, bomba, criança, velhos, E- tudo, assim. Virou Então, um local de... não é só Não, questão de de imobiliária, é acordo, questão né? de manutenção e tudo, É. né? A área tava lá. Você já gastou com aquilo para Ah. construir, entendeu? Então, Mas cuida fica direito. inóspito, às vezes. Fica E bem inóspito. mobiliado ou mal, você vai gastar. É isso Então, mobilia direito, né? Monta direito, decora, restaura um piso, Uhum. que às vezes é mármore. No caso do nosso prédio é mármore nacional, mas é um mármore legal. Uhum. Na época nós restauramos com aquelas máquinas, lixadeira, Uhum. lógico, Não, precisa e fazer de novo. tem uma teoria, não sei se você já escutou, tipo, de banheiro público, assim. Você entra no banheiro público, ele tá completamente destruído, a chance de alguém ir lá e destruir mais É o é do maior. carro, é da vidraça, né? É Isso, exato, tem várias... É, uma teoria real, sim, assim. sim. Então, Eu se você esqueci entra o num lugar... nome, Eu também esqueci, mas se você entra num lugar e ele Do tá mal metrô, né? cuidado... Do metrô de Não, São Paulo é a se teoria falava do, também. Da do vidraça do Brooklyn, carro, da vidraça no Brooklyn, nos Estados Unidos. Eles colocaram um carro totalmente com o vidro quebrado, e daí a tendência foi que ele O ficasse... pessoal rouba a roda, quebra e tal, e exato. colocaram o mesmo carro no outro local, lá Inteiro próximo, ali. inteiro, e o carro foi preservado. Mas se você tem uma área destruída, o pessoal vai destruir mais ainda e vai deixar... Eu lembro, o pessoal usava para outras coisas erradas, né? Vandalismo e tudo. E aí, quando você deixa cuidado, o cara pensa duas vezes. É né? verdade. É engraçado, muito. né? Mas é o comportamento humano. Que Se é também tem que inóspito ser também, o pessoal não vai querer ir porque pensa não vai ter ninguém, vou deixar meu filho ir lá, alguma coisa assim, principalmente em apartamentos grandes, que talvez não sabe quem que é o vizinho e tal. Uhum. Então, tem uma questão ali de usabilidade real, né? É o que você falou, arquitetura e design parece muitas vezes supérfluo, mas acho que só quem já viu como que é sem e com consegue fazer essa comparação. Hoje tem não é propriamente uma área, mas eu estou inclusive fazendo uma matéria esse período aqui, esse mês, para direcional sobre paisagismo. E tem uma área da arquitetura que é a neuroarquitetura, ou a neuropsicoarquitetura, que os arquitetos estão estudando a neurociência ligada com a arquitetura. Como é que aquele ambiente impacta no... Nossa, que interessante. No ser humano, nos sentidos, em tudo. Não, e total. Na total, psicologia, total, na total, mente das total. pessoas. Então, por exemplo, um jardim pode ter uma fonte, pode ter aquela lareira que a gente vê muito em exposição de decoração. Não, aquela externa. É linda, né? É lindo, com umas poltronas bonitas. Mas vamos estragar. Gente, se pensar assim, eu brincava muito quando era síndica, eu falava, gente, condomínio não é banco. A gente não está aqui para guardar dinheiro e ficar com o dinheiro, vendo dinheiro no banco. Lógico, ninguém vai usurpar o dinheiro do condomínio, mas, sabe, é para fazer as coisas ficarem legais. E ninguém estragou. Você colocou as coisas lá, durou décadas. Fonte, então, pergolado com plantas, trepadeira lá, você põe uns bancos embaixo, quer dizer, não é o síndico que vai inventar essas loucuras, aí que vem entre os arquitetos com essa formação, então, se tiver essa formação em neuroarquitetura, é fantástico, porque vê desde a criança até o idoso o que aquele público quer, precisa. Nós temos aí condomínios icônicos em São Paulo, né? Assim, eu gosto muito, eu sou suspeito, eu sou muito parecido com os arquitetos, porque os arquitetos também adoram prédios, né? Eu adoro prédio, assim. Sim, então, se eu tô num lugar cheio de prédio, eu tô feliz, não importa. Sim. Mas eu não tenho o que fazer, eu vou visitar um condomínio. Mas eu quero que o Rafael comente uma coisa que é muito interessante, você também, Luísa. E uma vez eu li uma reportagem, há muitos anos atrás, que falava sobre a arquitetura da segurança, né? Como o cenário urbano modificou as edificações. E eu moro num bairro central aqui em São Paulo, e você ainda tem prédios antigos que não tem gradil. E assim, você está falando de... Assim, ele te convida a entrar. Inclusive, quando eu passeio com o cachorro lá com meus filhos, os meus filhos brincam que lá é o castelo, eles sobem na escada. Então, a gente não tem nenhuma ligação com aquele prédio por ter uma escadinha que é assim... Prédio bem antigo, da década de 60, ele sobe. Hoje, é raro. Hoje os prédios são protegidos por grades e não por uma. São portões duplos. Como é que você vê isso? E como é que você vê isso na arquitetura? Porque, cara, isso é muito impeditivo de você se aproximar. Né? Na verdade, o problema não é nem que é só impeditivo de aproximar, o problema é que aumenta a insegurança, né? Então, por exemplo, se você tem o seu prédio e na frente tem um outro prédio que é só um muro, e a entrada é do outro lado, esse muro ele cria uma zona de insegurança, uma zona que ninguém está vendo e tal. Então, por isso que a arquitetura, desde o começo, ela tem que fazer, às vezes, uma forma de ser
uma via de mão dupla ali, né? Tanto a calçada te vê e interage com você, quanto vice-versa, para gerar essa segurança. Às vezes comércios no térreo também, para gerar um movimento. Então, às vezes, querendo se blindar, os condomínios fazem aquele muro imenso, com só a porta para entrar ali, a garagem e tal, mas isso gera mais insegurança no bairro inteiro. Que fica um monte de rua inóspita, que faz com que as pessoas podem falar, vou fazer alguma coisa errada aqui que ninguém vai ver. Que só tem câmera talvez, mas é um muro, ninguém consegue chegar rapidamente e tal. Então essa parte que você falou, às vezes é uma simples escada que seus filhos virou quase uma praça para eles, porque é uma forma deles se conectarem, né? Porque senão é só calçada, não tem nada. Então, toda essa integrar o prédio, né, a vizinhança. Em Higienópolis tem muito isso. Agora tá rolando até a exposição do Artacho Jurado na Paulista, que mostra aqueles prédios antigos de Higienópolis, que é tudo aberto. Você pode entrar e tudo, só a partir de um certo ponto ali que você não pode mais. E eles são os mais seguros, porque eles não tentam se blindar. Entendeu? Então isso é muito importante ter a noção, porque não adianta, depois que a arquitetura tá tudo errada, você quer fazer um design de interiores para salvar. Pode ajudar uma coisa ou outra, mas é importante o tempo inteiro ali, né? De certa maneira, alguma coisa tá voltando, não exatamente como, mas esses prédios mais novos com a fachada ativa, tem eles muitos chamam, prédios né? que a portaria tem do lado de casa, de esquina, não tem grade. Tem um acesso assim, já com uma porta com, né, controle de acesso e tal, e já é a entrada do condomínio. No centro Sem a gente vê muro, muito também, né? Do Não, Warszawski, que também tem alguns legais. E é muito interessante porque você vai para fora do país, assim, e às vezes não em locais... você vai, por exemplo, para a Argentina, para os Estados Unidos, é outro perfil. Na Argentina ainda parece o Brasil da década de 60, os porteiros lá fora. Sim. Você vai na América Latina, os porteiros ainda, por mais sejam cidades que também... Mas acho que esse nível de insegurança nosso, acho que nos países nos melhores aí da América Latina, acho que o nosso mas eu acho que, mesmo se você pegar a Argentina, que sofreu com problemas econômicos gravíssimos e insegurança também, cidade grande, Buenos Aires, só que eles têm um apreço maior por arquitetura, eles acho que aprenderam porque tiveram mais desses exemplos, né? São Paulo talvez tenha tido menos, né? O Artacho, o Warszawski, alguns outros, mas a gente não aprendeu que essa é a forma mais segura de se fazer. Eu entendo o medo das pessoas. Tô com medo, bota um muro gigante. Faz todo sentido, mas no final não funciona. Então, é engraçado. Milão mesmo, que a gente foi e tudo mais, tem prédios que não é só a portaria, a parte comum do prédio, ela é completamente aberta, né? Ou um murinho baixo. Mas você tem esse sentimento de segurança, né? É verdade. A Europa, o hábito de não se tem porteiro, né? Então a coisa é mais... Muito raro, Como muda. E a gente está chegando aí ao fim, mas eu queria escutar, Luiz, o que você está fazendo hoje? Né? Hoje eu trabalho na Direcional Condomínios, voltei aí depois de uns anos afastada, sou repórter lá, colaboradora, faço sempre uma matéria por edição ou duas, e tem um blog, na verdade um site voltado para decoração, para poder trabalhar com essa área que eu gosto tanto, que chama O Melhor Lugar do Mundo. É um Instagram e um site, onde eu posso visitar feiras, enfim, mostras de decoração, e que eu acho que por exemplo, acabou agora, né, a Casa Cor, mas eu acho que síndicos que puderem ir visitar feiras, eventos ligados à decoração e arquitetura, com certeza vai agregar para o síndico um maior conhecimento, uma experiência assim visual, estética, muito legal. Sim. E você, Rafael, o que você... Eu, desde 2019, tenho o meu estúdio de design, que chama Lab Mobile, né? Que é um laboratório ali que eu crio e faço também a comercialização tanto para corporativo, residencial, o Brasil inteiro. E basicamente é isso, sou empreendedor aí no ramo do design. Tem Instagram também? Instagram pode ser Rafael Oliva, pode ser Lab Mobile, pode me achar lá facilmente. Rafael Oliva Design. Rafael Oliva Design, exato. Papo maravilhoso, assim, é um prazer recebê-los. Com certeza esse episódio vai dar o que falar. Obrigado, e a gente vai... Eu que agradeço demais aí a oportunidade, Rafael. É sempre bom conversar, passar um pouco mais essa parte da arquitetura do design aí. Para mim também é muito rico escutar, assim, porque normalmente a gente está falando com síndico, é só síndico, o que é maravilhoso, eu amo os síndicos, mas a hora que você sai um pouquinho, assim,
são coisas que agregam muito. Então, o nosso público é o síndico. Ele vai também agradecer. Eu sinto na pele o que os síndicos passam, além da minha experiência como repórter, mas como síndica há 14 anos, e eu acho que às vezes o síndico tem que investir nos profissionais certos para ele se cercar de um conhecimento que ele não... Não dá para o síndico saber tudo, né? Não tem que ter mesmo, não tem e não vai ter, né? Aprofundado, por exemplo, essa coisa de neuroarquitetura e outras coisas novas. Para quem quiser saber mais de neuroarquitetura, eu indico até a Gabi Sartori, que é a arquiteta que eu estou entrevistando. Procurem ela lá no Instagram, que tem informações bem interessantes. Perfeito. Então, agradecer você que nos acompanhou também. Você pode assistir esse programa e outros no meu canal Rodrigo Carpati no YouTube. E se você quiser escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, também pode buscar Rodrigo Carpati em qualquer plataforma de streaming. Muito obrigado e até breve. Podcast com Rodrigo Carpati.